Dog labradora Beca no manejo de hoje. Eu estou chegando de uma corridinha, graças a Deus, tudo deu certo. Que eu tive um estiramento aí na panturrilha esquerda e me atrapalhou bastante na corrida, mas graças a Deus já estou recuperado. Semana passada aí já corri 10 km e hoje eu estou chegando de uma corrida de 14 km. Uma dor no joelho, mas uma dor suportável dentro de um certo ritmo. Nem cansado eu tô, nem transpirando eu tô praticamente, nem ofegante. Então estou agradecido a Deus por essa graça de poder continuar aí correndo aí, percurso aí de 10 km e mais. Porque eu tive estiramento, não foi nem com 10 km, foi com 5. E eu corri os dois últimos quilômetros, que foi um percurso de 7, praticamente arrastando a perna. Porque quando eu ia parar, doía muito. E se eu aumentasse a velocidade, doía mais. Mas se eu fosse tipo manter no ritmozinho, arrastando a perna, aí era uma dor suportável e eu precisava chegar em casa. Eu precisava terminar o percurso porque eu tinha compromisso. Se eu fosse caminhar, esperar ônibus e etc, eu não levo celular, não dava para chamar Uber, me complicaria ainda mais. Então eu continuei correndo mesmo com a panturrilha com estiramento. Quando chegou uns 5 km, a perna pipocou. O joelho já tá doendo já tem um tempo, o joelho direito. Eu já não sou mais assim um rapazinho. Eu preciso estar tomando cuidado. Aí eu pensei que, assim, quem sabe eu não poderia mais correr 10 km. Aí eu fui condicionando, né, fazendo exercício, alongamento. Aí fiz outra corridinha de 7 km, nesse mesmo percurso. A panturrilha doendo um pouco, o joelho. Na outra semana, né, claro, passei uma semana aí recuperando, mas fazendo condicionamento em casa, que eu tenho uma pequena academia na minha casa para me treinar e etc. Tem spinner, tem elíptico e etc. Aí quando foi na outra semana eu consegui correr 7 km. Aí na semana passada já corri 10, hoje já corri 14, graças a Deus. E estou muito bem. Antes de eu entrar no assunto que eu quero falar aqui, sobre manejo, ainda dentro desse aspecto aqui da corrida, como o ser humano ele é soberbo de rocha. Mas eu vou entrar no assunto aqui do manejo e depois, se der, eu comento algo que aconteceu durante a corrida. Eu estava conversando essa semana com a vizinha ali, né? Tava com Baruca, aí tava a vizinha, mais alguns familiares dela, algumas pessoas ali, eles na frente ali da residência. Aí a gente tá conversando ali sobre dog, né? Aí ela comentou que tava para sair de casa, de carro, e ela abriu a garagem, né? E quando ela abriu o portão da garagem, o pitbull entrou dentro da casa dela. E se é o pitbull que eu tô pensando, de outro vizinho da outra rua, mas dentro do mesmo condomínio, é o bicho. Um pitbull dessa mesma pessoa escapuliu, ele rasgou a grade e atacou o Baruque. Eu fiz vídeo, etc, comentei, livre. Comentei. Mostrei ali como age naquela situação, como separa a briga dos animais. Fiz manejo com esse pitbull, esse outro pitbull do mesmo dono. Coloquei o pitbull na guia, fiz manejo com ele.
Na mesma hora ensinei ele como que andar junto, sentar. Levei ele pro parente desse vizinho. Coloquei o cachorro lá que nem o parente dele queria pegar esse pitbull. E eu peguei, levei, amarrei, etc. Aí ele apareceu com outro pitbull. Mais cabuloso ainda. Mais forte, mais velho. Dog realmente parrudo, cabeçudo. E eu pensei, esse dog aqui é problema se soltar, porque a grade estava um pouco solta embaixo. Eu até mandei um áudio para ele. A gente tem um aplicativo do condomínio, se não me falha a memória, mas eu mandei pro privado, é claro, falando para ele cuidar ali daquele portão ali, e o dog podia fugir por ali, e etc. Aí, conversando ali com a vizinha, essa semana ela falou, eu acredito que seja esse outro pitbull mais velho, mais parrudo, que deve ser da mesma família desse outro, né? Eles devem ser parentes, esses dogs. Então o outro já era mais novo e já era de combate, imagine esse com mais idade. E eu dei graças a Deus no meu coração. Por esse cachorro não ter entrado dentro de casa. Eu saindo com o carro. Ontem, quando eu estava saindo, eu pensei sobre isso. Porque eu prendo o Baruch na guia, na coleira, abro o portão e saio com o carro. Aí eu coloco o carro lá fora, entro e solto o dog para fazer a guarda no lote. Agora imagine se eu prendo o Baruch, abro o portão, entro dentro do carro e esse pitbull entra dentro do lote e combate com o Baruch. E o Baruch preso na coleira. Como é que o Baruch ia poder se defender melhor ele preso na coleira? Uma das melhores características do boxe no combate é a esquiva. Eu já tive algumas situações que o Baruch combateu, já tive outro boxe. Ainda que o outro boxe que eu tive, ele tinha pegada mais de combate do que o Baruch é mais guarda territorial. E o outro que eu tive, eu já ganhei ele adulto, ele era mais de combate. Fiz vídeos aí falando sobre e tal. Ia ficar muito ruim para o Baruch não poder fazer a movimentação por causa da coleira e da parede. Ficaria mais fácil para esse pitbull prejudicar o meu dog. Porque o dog teria mais movimentação por não estar preso e o meu menos. E outra, lá em casa está um portão provisório, não é o portão definitivo, então ele é baixo. Dá para o pitbull pular. Se eu não tivesse em casa, por exemplo, como agora, e esse pitbull solto, percebe o Baruch e pula esse portão lá de casa. Combate até matar. Até matar o dog, até um dos dogs praticamente morrer. E ainda que o Baruch vencesse o combate, como por exemplo, ele ainda ficaria muito machucado, porque luta de dog mesmo, assim, que os dois combatem mesmo, se deixar por muito tempo, se for uma coisa rápida ali, até que não machuca tanto. Geralmente tem dog que ele combate ali, quando o outro se submete, ele já não combate mais. Ou se pode separar, sem trazer danos maiores para os animais. Mas se deixa prolongar, aí machuca. Machuca bastante. Até o cachorro, o outro não poder combater mais. E se os dois são de combate, quer lutar até o fim, mesmo o que vence, ele também sai muito danificado, porque às vezes ele morre depois. Tem dog que ele combate, ele luta, ele vence a luta, mas ele morre depois por causa de infecção, por causa dos machucados. Talvez esse vídeo nunca chegue para situação que vai me beneficiar. Por exemplo, de um vizinho, algum morador ali do condomínio ou da região que eu moro, tomar cuidado com o seu dog. Ter a preocupação de adestrar o dog e de toda a segurança geográfica que é necessária para o dog não escapar caso não estando em casa, ou mesmo estando, para evitar situações como essa. Mas chegue a você, para que você que está assistindo esse vídeo tome as devidas precauções
de segurança para que não aconteça. Quem sabe chega a você, que pode fazer chegar a outra pessoa o vídeo, compartilhando ou mesmo informando o perigo que é não ter o manejo correto, psicológico e também físico, e também material no contexto geográfico, de criar barreiras. Eu já fiz conteúdo sobre isso, explicando, criar barreiras de contenção, para que o dog não fuja e danifique o patrimônio, o bem de alguém. A vizinha, ela tem um filho pequeno. A criança poderia ter sido atacada por esse pitbull. Ela poderia ter sido atacada pelo pitbull. Se ela tivesse um dog ali, poderia ser atacado, um dog menor. Às vezes mais no contexto de companhia. Quem sabe estaria morto. Quem repararia esse dano? Já tem conteúdo no canal WMPC Dog Box também falando. Quem repara o dano de um prejuízo como esse? Meu dog por baixo é 20 mil reais. Se tivesse filhotes do Baruque, dog pega os filhotes. Cada filhote do meu dog é uns 2 mil reais. Se pega a fêmea, eu não tenho. Estou aqui especulando, supondo situações. Você pode especular, supor outras. Se mata a fêmea, gestante, quem vai ressarcir esse prejuízo de cuidar, de alimentar? Cada filhote 2 mil reais. Você vai arcar com a despesa se seu dog danificar o patrimônio, o bem de outro? Então busque evitar, ao menos busque evitar. Aprenda sobre a raça, aprenda sobre adestramento. Não estou falando só em relação a pitbull, não. Qualquer raça. Veja o dog como tal. E veja você também como tal. Um ser humano que deve ter domínio sobre o animal, porque foi Deus que criou. Foi Deus que planejou que o homem tenha domínio sobre os animais, não o oposto. Quando você não domestica o seu animal da maneira correta, é porque está acontecendo o inverso. O animal está te domesticando e você está permitindo, às vezes até estimulando. Quem sabe sem perceber, mas você está sendo adestrado pelo seu animal. Tem conteúdo também explicando sobre no canal. Agora tem gente que é soberbo, né? Mesmo a pessoa tendo mau manejo, mesmo eu falando aqui, a pessoa ainda combate, ainda se exalta. Não aceita até que aconteça a fatalidade. Ou mesmo quando acontece, ainda não se dobra para a verdade. Prefere ficar na mentira. E aqui eu entro no que aconteceu na corrida. Eu voltando da corrida, lá por cima lá, ó, tem uma pista aqui, ó. E aí, Dom? Tem uma pista aqui, ó. Você corre aqui, ó. Beca, pra cá. Pra cá. Ela já tem um pra cá, ó, pra mudar de direção. Tem um senhor ali e eu não quero que ela vá nele. Aí tem uma pista aqui, ó, que você pega dali, ó. Aí vai lá na frente, uns 7 km, depois você volta. Volta por lá por cima. Aí bem ali assim, ó, tem uma parada. Lá do outro lado tem uma parada. E eu tô vendo duas bicicletas na pista de corrida e caminhada. Duas bikes. Não era assim enfileirada assim não, ó. Tipo assim, uma bike aqui e a outra atrás aqui. Por exemplo, eu tô vindo correndo aqui, né? Aqui tá a pista de corrida. Não era que a bike tava aqui uma atrás da outra enfileirada não. Tava as duas aqui, ó, do lado. Uma do lado da outra. E um espacinho como que daqui e ali para você passar. Só um espacinho pequeno para você passar entre as bikes. Aí a parada de ônibus aqui assim, as bikes aqui e um espaço pequeno para passar como uma pessoa ali do lado. Aí eu tô vindo correndo aqui, pá. Aí eu vi que as duas pessoas estavam sentadas na parada e as bikes atrás da parada na pista de corrida. Aí eu passando correndo, eu coloco a bike no gramado para deixar espaço aqui para as pessoas passar, correr e exercitar. E passei tranquilo, para mim tranquilo, né? Aí passei pelas bicicletas, pelo cantinho. Eu tô escutando alguém gritar atrás de mim. A mulher começou a gritar. Ela não gostou.
Ela começou a resmungar. Quando eu tô passando pela bicicleta, eu já tô escutando ela resmungar. Eu só falei, educação, senhora, é só uma questão de educação. Eu não entendi praticamente o que ela estava falando, mas deu para perceber que ela reclamou de eu estar pedindo para tirar a bicicleta do percurso da corrida, da caminhada, onde as pessoas passam. E eu só falei, educação, senhora, é só uma questão de educação. Eu pergunto para você, você deixaria o seu carro no meio da pista para ficar conversando com os outros no acostamento? Não, você deixaria o seu carro no acostamento, certo? Caso você precisasse conversar, sei lá, fazer alguma coisa. Você vai deixar seu carro no meio da pista e vai para o acostamento e ficar batendo papo com seu companheiro, com sua companheira. E o seu carro lá no meio da pista. Então as pessoas deixaram a bicicleta no meio da pista, praticamente, da corrida. E o lado que elas desceu é o lado da bike, onde a galera pedala. Então é assim, é mais rápido, né? É uma pista mais veloz. Tem que deixar livre pro pessoal da bike, que vai treinar. E a outra pista é tipo caminhada e corrida. Aí eu, educação, senhora, é só questão de... Aí ela reclamando, aí eu olhei pra trás. Aí ela reclamando, gesticulando, e o camarada fazendo sinal pro espacinho que era pra passar. Eu falei, senhora, é só questão de educação. Aí ela reclamando mais ainda. Aí eu soltei uma pérola. Eu sei que não serve pra todos o que eu vou falar aqui, mas nós sabemos que o justo paga pelo injusto. Às vezes tem situação ruim que acontece numa família, num lar, por causa de alguém da família complicado. Tem pessoas que nunca cometeram um crime, mas tem que ir em delegacia, tem que contratar advogado, tem que testemunhar alguma coisa por causa de um parente envolvido em vícios e criminalidade, etc. Tem pessoas que nunca lutaram, mas tem pessoas que são violentas, entram em confusão, e a família tem que ir lá resolver a confusão desse parente, dessa pessoa. Por vezes a pessoa arca financeiramente, até moralmente, diante do mau testemunho da vizinhança, das pessoas, por causa daquele parente que está trazendo vergonha para a família. E como que a família, um pai, uma mãe, um irmão, sei lá, um filho, paga por aquela pessoa. Filhos que têm pais que trazem vergonha para a família, mães e etc. Então, tem situação que a pessoa sofre por causa de uma injustiça de alguém. Não foi a injustiça dela, mas de alguém. Então tem situação que uma casa, um estado, uma cidade, um país, uma nação sofre por causa da injustiça de algumas pessoas. Esse sol aqui, ó, é pra gente boa e gente ruim. A chuva também. Coisas boas e coisas ruins acontecem com gente boa e com gente ruim. Gente ruim é porque merece, e gente boa é porque está sendo provado. Mas cada pessoa tem uma situação adversa que sofre por merecer ou não. Aí quando ela continua se exaltando, eu, senhora, educação só, é só educação, né? Deixar a bicicleta no meio da pista. E ela se exaltando como se eu tivesse errado. E ela tivesse certa, eles estivessem certos, de deixar a bicicleta ali e ficar na parada, batendo papo, conversando. E ainda foi um livramento, porque como ele estava na parada, se alguém pegasse a bicicleta deles ali, quase eles não iam ver. Quando fosse ver, o ladrão já estaria longe com a bike deles. Então eu ainda fiz um favor para eles poderem tirar a bike e botar no gramado do lado, que ficaria até melhor para eles visualizar a bicicleta ali no gramado. E era um gramado com espaço grande, gente. Tem a pista de corrida, aí tem a parada e tem um gramado do lado da pista de corrida. Acaba botar ali umas 100 bicicletas. Não, mas quer botar no meio da pista. Aí ela reclamando e falando, e eu, senhora, educação, e ela não parava. Eu falei, é por causa do Rio Grande do Sul tá daquele jeito, é por causa de gente soberba igual você. Aí ela calou. Aí pegaram as bicicletas e botaram no gramado. E o Rio Grande do Sul tá daquele jeito por causa de gente soberba igual você. Precisei falar mais nada.
Como eu já falei agora há pouco, não é para todos. Mas, infelizmente, nós vivemos aqui no mundo. E aqui no mundo, o inocente paga pelo culpado. Porque esse mundo aqui está morto no maligno. E o maior exemplo de todos foi o Senhor Jesus Cristo. O inocente pagou por causa da nossa injustiça. Eu fico vendo algumas situações, algumas tragédias, algumas situações ruins na minha vida, na vida de parentes, de conhecidos, numa cidade, num estado, num país, numa nação. E as pessoas como que cara de vítimas, né? Como se nós fôssemos bonzinhos, boas pessoas, né? Mas a gente esquece que a gente também tem um lado ruim nosso. Tem um lado maldoso, livre. Com certeza você já se deparou com alguém com atitude soberba. Quem sabe até em você mesmo. Eu já me deparei nos outros e já me deparei em mim. E Deus, ele dá tempo para a pessoa, para a casa, para a família, para o estado, para a cidade, para a nação se arrepender. Mas por vezes nós não nos arrependemos, porque nós tipo nos esquecemos, né? Aí quando a gente passa uma situação difícil, uma adversidade, como que uma catástrofe em nossa vida, em nossa casa, em nossa cidade, onde congregamos ou não, aí nós nos fazemos de vítima, né? Como se não merecêssemos aquela situação ruim. A gente até fala algumas obras que nós fizemos, né? A gente A gente até fala algumas coisas boas que a gente já fez. E as coisas ruins? Quantas vezes alguém distrata alguém porque tem dinheiro, porque tem aparência, porque não está passando necessidade, porque não está passando adversidade naquele momento e distrata alguém? Quantas vezes alguém também não tem nada, mas também prejudica alguém que tem, por soberba? Quantas vezes nós usamos nossa língua para aferir a alguém uma injustiça? Como essa senhora, ela errada, eles errados, que era o casal, deixam a bicicleta no meio da pista. Eu falei educadamente com eles, mas ela não aceitou. Começou a me agredir verbalmente. Quem sabe se tivesse uma arma ali, tinha me dado um tiro. Quem sabe se ela tivesse poder e força, ela teria me prejudicado. Aí amanhã, uma senhora dessa sofre uma tragédia, sofre uma luta, uma adversidade. Ela, alguém que ela se importa, algo que vem abater a soberba dela. Aí nós vamos ver ela tipo triste, coitadinha, não devia ter acontecido isso com ela, devia ter sofrido essa violência. Mas é porque a gente está vendo só aquele momento. A gente não está vendo ontem. A gente não está vendo o coração. E Deus viu ontem, antes do ontem existir, porque Deus viu amanhã como se fosse ontem, e o ontem como se fosse o amanhã. Deus não está preso no tempo como a gente está. E Deus conhece o coração das pessoas. E Deus trata da maneira dele, do jeito dele. E tem gente que ainda não vai se humilhar a Cristo como único Senhor e Salvador da alma.
Tem gente que não vai abandonar o pecado de idolatria, de vícios, de prostituição, de adultério e tudo mais. Quem sabe se nós tivéssemos uma tecnologia, uma ciência que pudesse restaurar o Rio Grande do Sul, estou usando como exemplo, pelos tempos atuais, pelos acontecimentos de agora, amanhã a cidade fosse estar em pé de novo. Muita gente que a gente está vendo como coitadinho, como necessitado, como boazinha, estariam adorando imagem de escultura, estariam bebendo, se drogando, prostituindo, relação sexual sem compromisso de casamento, adulterando, dando em cima, pegando a mulher dos outros, marido dos outros, mentindo, roubando, enganando, trapaceando, sentindo melhor do que os outros porque tem alguma coisa material, ou social, ou política, ou mesmo religiosa. Estariam nos mesmos pecados que inspirou o próprio Deus a trazer o seu juízo. Não se converteriam, não se arrependeriam. Eu fiz um conteúdo falando na época do vírus. Teve uma comoção na época do vírus. E eu fiz um vídeo e comentei. Depois que passar o vírus, isso tudo, as pessoas vão voltar a beber, fumar, se drogar, vão voltar a ver no pecado. Algumas nem durante o vírus parou. Eu morava num lugar que os vizinhos faziam era festa. Tava nem aí para as prevenções de segurança. Tava lá com a música, bebida, droga, não se arrependiam. Os juízos de Deus ainda são uma oportunidade de se arrepender e se converter a Cristo como único Senhor e Salvador da alma. O juízo de Deus aqui ainda é misericórdia, para você que não sabe. Quando Deus derrama o juízo dele sobre nós aqui na terra, seja em qual aspecto for, em mim, em você, em nós, em quem quer que seja, Deus está dando uma oportunidade das pessoas se voltar para Ele. Ele está mostrando que existe um juízo pior do que o terreno, que é o juízo espiritual. É morrer sem a salvação da alma, morrer no pecado e passar a eternidade toda sofrendo no juízo do lago de fogo. Geralmente você não vai escutar isso aqui em púlpito de igreja, não. Você não vai escutar isso aqui em púlpito de denominação, não. Porque hoje nós vivemos um contexto político, onde não se pode pregar certas coisas, porque senão afasta os eleitores do candidato da igreja, do partido político e etc. E geralmente pessoas que falam isso que eu estou falando aqui não têm oportunidade também não. Porque eles têm medo de falar isso lá. Mas você está tendo a oportunidade de ouvir isso aqui. Se humilhe a Deus, tendo Cristo como único Senhor e Salvador da sua alma. E tenha temor do Espírito Santo para se desviar do mal. Para não andar em pecado, para não andar em iniquidade. Porque quem conhece e vive no pecado, o juízo é mais duro, tanto na terra como na eternidade. De Deus não se zomba. Do Filho de Deus não se zomba. Do Espírito Santo não se zomba sem sofrer as consequências e eternas. Estamos falando aqui de consequências eternas. Não estamos falando de uma destruição aqui, de uma casa que pode levantar depois, não. Não estamos falando aqui de uma pessoa que perdeu sua casa num lugar e pode construir em outro, não. Não estamos falando de uma pessoa que perdeu o emprego e pode conseguir outro emprego, não. Perdeu a empresa, pode levantar outra empresa, não. Tem alguma coisa aqui e depois ter de novo, não. Estamos falando da pessoa perder a alma, perder a vida eterna e não ter mais. Um juízo eterno de condenação. É disso que nós estamos falando. É disso que nós estamos tratando. As pessoas não se previnem no manejo correto do animal até que aconteça a tragédia. Algumas tragédias são irreversíveis, com morte. E as pessoas não se previnem no contexto da salvação da alma. Se arrepender do pecado, se converter da iniquidade, buscar Cristo como único Senhor e Salvador da alma.
Normalmente as pessoas não estão se importando, não é? As notícias é só no contexto terreno. É o máximo que eles podem chegar. Como é que eles vão pregar da salvação da alma, se eles não têm convicção para a alma deles? O mundo vai até no contexto aqui terreno. Todo mundo preocupado com as vidas terrenas. Faz parte. Mas e a vida espiritual? E a salvação da alma? Os que têm a palavra não pregam? Por causa de política? Se omitem? Muitos crentes falam alguma coisa de Deus só quando está em púlpito de igreja. Mas no seu dia a dia, na escola, na faculdade, no trabalho, não fala de eternidade. Eles falam que Deus abençoa, que Deus vai te prosperar, que Deus vai te dar um carro, que Deus vai te curar de uma enfermidade, de uma doença, de um problema aqui terreno. Mas e o problema da salvação da alma? Poucos falam. Tem medo de perder o emprego. Tem medo de perder a popularidade. Tem medo de perder a amizade do chefe, do colega de serviço. Às vezes aquela mulher que ele quer seduzir, aquele homem que ela quer agradar. Perde apadrinhamento humano. Eu prefiro perder apadrinhamento humano do que perder o Espírito Santo, do que ter meu nome riscado no livro da vida. E nesse momento de agora eu não vou me omitir. Quer ouçam, quer deixem de ouvir. Quer participem do canal, quer deixem. Mas eu não posso deixar de amar a sua alma. Mesmo que você não a ame sua alma, como Deus amou. Porque Deus amou sua alma de tal maneira que deu o Filho dele. Para que você e eu não pereçamos, mas tenhamos a vida eterna. Mas para ter a vida eterna, que a eternidade uma hora chega, crendo nele ou não, sendo ateu ou não, tendo Cristo como único Senhor e Salvador ou não, a eternidade vem. Mas para ter eternidade de salvação, tem que se arrepender aqui, tem que se converter aqui, tem que ter Cristo como único Senhor e Salvador agora, neste momento. Aqui o homem tem tempo para se arrepender, encontrar salvação. Mas quando passar para a eternidade, acabou o tempo, acabou a oportunidade, a porta fechou, como foi na arca de Noé. Zombaram de Noé, escarneceram de Noé, até o dia que veio o dilúvio. Você pode zombar de mim, escarnecer de mim, mas o dia que você passar para a eternidade, você não vai mais zombar de mim, não. Você não vai mais zombar do Senhor Jesus. Você não vai mais zombar do Espírito Santo. Você vai chorar. Você vai lamentar ter perdido a oportunidade de salvação. Isto é, se você negar agora. Mas se você aceitar a Cristo agora, como teu único Senhor e Salvador, e buscar ter uma vida de santidade e justiça com Ele, não é eu que garanto não, é Ele. É o sangue de Jesus que garante. É o Espírito Santo que garante. Que quando você partir daqui, verdadeiramente você vai partir para melhor. E é um melhor para sempre. Fique com Deus e boa meditação das coisas de Dog e, sobretudo, das coisas do alto. Falou com Deus, tudo de bom.